Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast de Papo com a Fono. Eu sou a fonoaudióloga Viviane Rines, especialista em linguagem, coautora de 2 obras voltadas ao público materno e infantil, coautora de 2 leis voltadas, uma para a saúde mental materna e a outra para a gagueira. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês que este é o meu primeiro episódio do podcast de Papo com a Fono em vídeo. Para quem já me acompanha aqui no canal, o meu muito obrigada. Hoje, então, eu vou dividir com vocês um pouquinho do que nós já temos aqui no canal, que está disponível no YouTube, na Spotify, na Deezer, dentre outras plataformas. O primeiro episódio do podcast foi comigo e o tema foi sobre a fonoaudiologia como um todo, telefonoaudiologia e parcerias. Já o segundo episódio, eu tive a convidada, a primeira convidada do meu podcast, que foi a pediatra Fabiane Durão. E aí o tema foi: quando a pediatra encaminha as crianças para a fono? No episódio 3, eu convidei a fonoaudióloga Ângela de Castro, maravilhosa, e falou sobre fonoaudiologia e a arte. Ela é a fonoaudióloga da Xuxa, da Zélia Duncan, atuou também nos filmes, trabalhou nos filmes Dois Filhos de Francisco, Tropa de Elite, dentre muitos outros, e também peças teatrais. No episódio 4, eu recebi a fonoaudióloga Valéria Leal, e o tema foi Comunique-se e Empodere-se com dicas da especialista. Ela trabalha com a Anitta e com muitos outros artistas do meio musical e teatral também. No episódio 5, eu recebi a convidada Renata Vieira, uma fonoaudióloga perita em voz. É isso mesmo. Ela é uma importante fonoaudióloga aqui do Rio de Janeiro. E aí o tema foi perícia em voz, fonoaudiologia e a justiça. No episódio 6, eu recebi a otorrinolaringologista, a doutora Sabrina Farnese. E o tema foi a voz, a otorrinolaringologia e a fonoaudiologia. Aí nós entramos na temporada 2 e recebi então a fonoaudióloga Simone Macharetti com o tema Importância da Avaliação Auditiva Infantil. No episódio 2, a convidada foi a fonoaudióloga Jane Celeste, a nossa dama dos palcos. O nosso tema foi atuação fonoaudiológica nas artes cênicas, então ela também trabalha com muitos artistas no teatro, dá aula em universidade também. E aí a gente chegou no episódio 3 com o convidado DJ MP4 e o então produtor deste podcast. E o tema foi do backstage ao lançamento, como as gravações do podcast são realizadas. No episódio 4, eu conversei com a Daniela Zakiewicz e o tema foi gagueira, o que é imprescindível você saber. Ela é especialista em influência e também trabalha na oficina de fluência com formação para fonoaudiólogos e também ajuda várias famílias, várias empresas, vale muito a pena. A Luciana Contesini, também da oficina de fluência, também fonoaudióloga e também especialista em fluência, conversou comigo sobre gagueira nas escolas. A gente chegou então no episódio 6 com o convidado Daniel Barbosa. Ele é uma pessoa que gagueja. E aí o tema foi a gagueira por quem gagueja. No episódio 7 eu convidei a presidente da Associação Brasileira de Dislexia, a ABD, a fonoaudióloga especialista em dislexia, a Ângela Nico. E o tema foi atualidades em dislexia. Na temporada 3, o episódio 1 foi com o fonoaudiólogo Sérgio Borges, um fenômeno na internet. E aí a gente conversou sobre fonoaudiologia online e as mídias sociais. No episódio 2, o convidado foi Danilo Gil e o tema foi a importância ou a fonoaudiologia no universo artístico. O Danilo ele trabalha com protetores auditivos, trabalha no backstage com cantores, enfim, no mundo
bem artístico. Ele está lá na Bahia e ele faz um trabalho impecável com vários profissionais da música. A gente chegou então com a psicóloga Júlia Bittencourt, falando sobre psicologia e fonoaudiologia em prol da saúde mental materna. Então, o livro Psicologia e Saúde da Mulher 2, eu participei falando sobre a importância da fonoaudiologia na amamentação, junto da Júlia, que foi coordenadora editorial. E também eu falei sobre gestação, puerpério e maternidade, que foi o segundo livro, eu falo sobre o desenvolvimento infantil. Bom, e aí a gente chegou então no episódio 4, no qual eu tive 2 convidados, a vereadora Tânia Bastos e o presidente da Abra Gagueira, Associação Brasileira de Gagueira, o Luiz Fernando. E o nosso tema foi a importância do projeto de lei que criamos para a gagueira. Esse projeto de lei, gente, não existe mais. Por quê? Porque nós já temos uma lei voltada para a gagueira aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Eu fico muito, mas muito contente com isso. Aí a gente chega então no episódio 5, mais uma vez com a pediatra Fabiane Durão. E o nosso tema foi a amamentação e o desenvolvimento infantil. No episódio 6, conversei com a musicoterapeuta e psicomotricista Gisele Batista. E o nosso tema foi musicoterapia e a fonoaudiologia, um enfoque terapêutico. No episódio 7, eu recebi a neuropediatra Fernanda Guedes e o tema foi TDAH nas escolas, um olhar da neuropediatria. Está incrível também esse episódio, assim como todos os outros. E aí a gente chega então no último episódio da temporada 3, no qual eu conversei com a Thaisa Souza. Ela é nutricionista e o nosso tema foi a importância da alimentação para a saúde vocal. Então, os pacientes que eu atendo com problemas de voz, eu sempre converso sobre a importância, sim, de uma boa nutrição para poder ajudar o nosso tratamento. Eu sempre convido profissionais porque eu entendo que a gente trocando e a gente unindo as áreas, a gente vai ajudar muito os nossos pacientes, as famílias que nos procuram, mas principalmente você que está aí do outro lado também. Então, os nossos episódios já alcançaram, eu anotei aqui, alguns países, além do Brasil, é claro. Estados Unidos, Alemanha, Irlanda, Índia, México e Espanha. Se este episódio fez sentido para você e você quiser compartilhar com outras pessoas, eu vou ficar muito feliz. Quem sabe esse episódio alcance alguém que esteja precisando muito. E se você ainda não está inscrito no canal, é só se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para notificações quando houver novos episódios. É isso, um abraço muito grande e até breve!